O ciclo do ouro representou uma das fases mais decisivas da história colonial brasileira, não apenas por sua importância econômica, mas também por suas consequências políticas, sociais e culturais. A descoberta de ouro no final do século XVII, principalmente na região que viria a ser conhecida como Minas Gerais, provocou profundas transformações na estrutura da colônia portuguesa na América, alterando rotas comerciais, deslocando centros de poder e intensificando a presença da coroa portuguesa no interior do território. Esse período marcou o surgimento de novas tensões entre colonos e autoridades metropolitanas, tensões que culminariam, décadas depois, em movimentos de contestação política como a Inconfidência Mineira. Antes da descoberta do ouro, a economia colonial estava fortemente concentrada na produção açucareira do litoral nordestino. Com a notícia das jazidas auríferas no interior, iniciou-se um intenso deslocamento populacional em direção às regiões mineradoras. Colonos, comerciantes, aventureiros, religiosos e pessoas escravizadas passaram a integrar uma nova dinâmica social, marcada pela mobilidade e pela expectativa de enriquecimento rápido. A mineração transformou profundamente o espaço colonial, promovendo o surgimento de vilas e centros urbanos importantes, como Vila Rica, atual Ouro Preto, que se tornaram núcleos administrativos e culturais relevantes no século XVIII. A exploração do ouro provocou também mudanças significativas na política fiscal portuguesa. Preocupada em garantir o controle sobre a produção mineral e assegurar a arrecadação de tributos, a coroa implementou mecanismos rigorosos de fiscalização. Entre esses mecanismos estava o quinto, imposto que determinava que 20% de todo o ouro extraído deveriam ser entregues ao governo português. Além disso, foram criadas casas de fundição, responsáveis por transformar o ouro em barras oficiais, facilitando o controle tributário e dificultando o contrabando. Essas medidas, embora eficazes para os interesses metropolitanos, aumentaram o descontentamento entre os colonos, que passaram a perceber com maior clareza os limites de sua autonomia dentro do sistema colonial. Outro elemento importante foi a chamada derrama, mecanismo fiscal utilizado quando a arrecadação anual de ouro não atingia a meta estabelecida pela coroa. Nesse caso, a população era obrigada a completar a quantia restante por meio de cobranças compulsórias, o que gerava enorme insatisfação. A expectativa da aplicação da derrama em Minas Gerais, no final do século XVIII, tornou-se um dos fatores decisivos para o surgimento de articulações políticas contrárias ao domínio português. Nesse contexto de tensões crescentes, surgiu a Inconfidência Mineira, movimento que expressava o descontentamento de setores da elite colonial com o sistema de exploração imposto pela metrópole. Inspirados pelas ideias iluministas e por experiências recentes como a independência dos Estados Unidos, alguns proprietários rurais, intelectuais, militares e membros da administração local passaram a discutir a possibilidade de separação política em relação a Portugal. O movimento não contou com ampla participação popular, sendo organizado principalmente por grupos economicamente privilegiados, que desejavam maior autonomia administrativa e fiscal. Entre os participantes mais conhecidos da conspiração, destacou-se Joaquim José da Silva Xavier, cuja trajetória posterior se tornaria símbolo da luta contra o domínio colonial. Diferentemente de muitos outros envolvidos, que pertenciam à elite local, Tiradentes tinha origem social mais modesta e assumiu posição mais explícita na defesa da independência. Após a denúncia da conspiração às autoridades portuguesas, iniciou-se uma investigação que resultou na prisão dos envolvidos e na interrupção do movimento antes mesmo de sua execução prática. O julgamento dos Inconfidentes demonstrou claramente a estratégia política da coroa portuguesa. Muitos participantes tiveram suas penas comutadas para o exílio, enquanto Tiradentes foi condenado à morte e executado publicamente em 1792. Sua execução teve caráter exemplar e simbólico, buscando reafirmar o fidor metropolitano e desencorajar novas tentativas de rebelião. Posteriormente, porém, sua imagem foi ressignificada
e incorporada à memória nacional como símbolo da resistência ao domínio colonial e da luta pela autonomia política. Assim, o ciclo do ouro não apenas alterou profundamente a economia e a ocupação do território colonial, mas também contribuiu para o surgimento de novas formas de consciência política entre os habitantes da colônia. A experiência mineradora intensificou a presença do Estado português no interior, ampliou conflitos sociais e estimulou reflexões sobre liberdade, autonomia e justiça fiscal. Nesse sentido, a Inconfidência Mineira deve ser compreendida não como um episódio isolado, mas como expressão das contradições acumuladas ao longo do ciclo do ouro.